Queridos irmãos, saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Esté, capítulo 2. Estarei lendo o versículo de número 17 apenas nesse momento, e os demais estaremos lendo ao longo de toda a exposição. Capítulo 2, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos esta noite mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. Sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas, da nossa carência em ouvir a Tua voz, de sermos auxiliados pelo Teu Espírito. Nem todos, ó Deus, prepararam os seus corações para receber a semente que será lançada. Outros corações, na verdade, estão entulhados de pedras. Ó Deus, mas esta noite, que o Senhor vá adiante, Pai, desta palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer esta palavra ser semeada, que ela possa crescer, que ela possa dar frutos em nossos corações. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui ansiosos em ouvir a Tua voz. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Queridos irmãos, na última semana, nós iniciamos a nossa série neste livro, o livro de Esté. Nós vimos que este livro é um livro de autoria desconhecida. Um livro que narra a história de como uma judia vai se tornar esposa do rei da Pérsia. E como esta jovem judia também vai se tornar um instrumento de Deus para a preservação do seu povo ali na Pérsia. O livro de Esté tem como grande propósito, irmãos, mostrar-nos os caminhos da providência de Deus em favor do seu povo. Aprendemos na semana passada que até mesmo os eventos mais casuais que acontecem em nossa vida e no mundo à nossa volta, tudo está relacionado aos planos de Deus para o seu povo. As coisas talvez mais insignificantes da vida, ainda assim são designadas e dirigidas por Deus para realizar os seus propósitos. Nós vimos nas palavras do pastor Alexander Carson que este livro é, na verdade, o livro da providência, da história da providência. Por isso que a nossa série vai tratar sobre Esté e a invisível mão de Deus, uma referência a esta providência que vai então ser demonstrada ao longo de todo este livro. O nosso texto está inserido, queridos irmãos, na primeira divisão deste livro. O momento em que
Esté vai ser escolhida a rainha da Pérsia. Num primeiro momento, vimos semana passada, no capítulo 1, dos versos do 1 ao 22, como a rainha Vasti deixou aquele trono, como ela foi banida pelo rei Assuero, em meio a todo aquele banquete que nós tivemos a oportunidade de estudar. Hoje, e em especial os versos que nós vamos examinar, dos versos 1 ao 18, do capítulo 2, nós veremos que depois da queda de Vasti do trono, vai haver então a ascensão de Esté. Ela vai ocupar o lugar da rainha Vasti. Nós vimos na última semana todo aquele primeiro capítulo. Nós vimos a exibição da glória por meio de Assuero. Nós vimos aquele banquete suntuoso de 6 meses, uma festa de 7 dias para encerrar todo aquele momento. Nós vimos Assuero completamente bêbado, embriagado, dando uma ordem para que a sua esposa fosse apresentada ali no meio daquele povo, como um troféu, exibindo a sua glória e o seu poder. Nós vimos como Vasti recusou obedecer a Assuero, como Assuero convidou os seus príncipes e conselheiros e chegaram à conclusão que, na verdade, ele deveria banir Vasti e escolher uma esposa melhor do que Vasti. Foi quando encerrou o capítulo 1 com esta decisão sendo divulgada por todo o império, as 27 províncias, que ia de mar a mar naquela região. Todo mundo ficaria sabendo, não é, que Vasti estaria sendo banida e que agora tudo isso acontecer. Chegamos então ao nosso texto. O texto exatamente onde Esté, ela é escolhida rainha, que é o tema da nossa mensagem esta noite. É nesse texto, e nós lemos a princípio apenas o versículo 17, que relata este momento em que Esté vai ser então elevada ao trono da Pérsia. Vamos então examinar esse texto e, ao final, tirar algumas verdades para as nossas vidas. O texto começa então no versículo 1 desta forma: passada estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Nós nos lembramos que a nossa história acabou no primeiro capítulo com os emissários sendo enviados, as cartas sendo enviadas acerca do decreto. Agora já se passou um certo tempo. O que será que passou? Alguns dias? Alguns meses? Passou apenas a embriaguez de Assuero? Em que momento da história nós estamos aqui em Esté capítulo 2? É interessante você perceber, porque o versículo de número 16, acompanhe lá rapidinho, diz que Esté foi levada ao rei Assuero no 7º ano do seu reinado. E se você se lembrar bem, no capítulo 1, versículo de número 3, aquele banquete que aconteceu, que nós estudamos, aconteceu quando? No 3º ano do reinado de Assuero, que nós vimos que ele é o rei da Pérsia, chamado também de Xerxes. É interessante você perceber que se passaram 4 anos. 4 anos se passaram desde o primeiro capítulo e o seu final e até agora. 4 anos se passaram e não existe rainha na Pérsia. Passaram-se 4 anos. Por que esta rainha ainda não foi escolhida conforme decretado?
banir Vasti e escolher uma melhor. Por que 4 anos? Queridos irmãos, uma das comentaristas que nós temos usado, a Karen Jobs, ela mesmo que fez uma pesquisa acurada, inclusive entre historiadores daquela época. Ela diz assim: durante os anos que se seguiram, Xerxes, que é uma referência a Assuero, estava em uma guerra desastrosa com a Grécia. Sua derrota humilhante esgotou os tesouros do Império Persa e desacreditou aos olhos de seus súditos. Pouco depois de seu retorno à Grécia, Esté foi escolhida como sua nova companheira. Vocês estão lembrados que no primeiro capítulo nós defendemos a ideia de que aquele banquete de 6 meses coincide na história com o momento em que o império estava se estabelecendo, se projetando, se articulando para invadir novamente a Grécia. O Dario I, o pai de Xerxes, que havia sido morto ali pelos gregos quando tentou invadir Atenas. O banquete, então, aconteceu do capítulo 1 naquele momento em que, apesar de Assuero ter sido vitorioso sobre o Egito, a Babilônia, em certas rebeliões, ele estava desejoso de retomar e invadir Atenas, de invadir ali o território da Grécia, para vingar o seu pai. Ao que tudo indica, depois daquele banquete, passado um tempo, de fato, ele foi para a guerra. Inclusive, a exibição de toda aquela glória e riqueza era, segundo alguns propõem, exatamente para mostrar para aquelas pessoas que eles poderiam, então, seguir este rei, marchar nesta campanha militar, porque, de fato, eles seriam altamente recompensados. Então, nesses 4 anos, a ideia é de que, de fato, ele foi guerrear. O próprio pastor John MacArthur, ele comenta e diz que, de fato, as datas coincidem. Historicamente, tudo se encaixa entre o rebaixamento de Vasti, e entre a coroação de Esté. Historicamente, é um período onde, por 2 anos, Xerxes lutou contra os gregos. E nós sabemos que ele foi, então, derrotado. A ideia é de que, então, Assuero volta derrotado, humilhado, depois de toda esta campanha militar. E tão somente nesta volta, ele, sabendo que a guerra não estava bem, ele então vai se lembrar do que acontecera, é que então ele vai buscar outras distrações, poderíamos dizer assim. Então, passadas essas coisas, diz o versículo 1, e apaziguado já o furor do rei Assuero, estamos aqui 4 anos depois, diz o texto que ele lembrou-se de Vasti. Assuero já não estava mais irado, furioso, agora, na verdade, ele estava em um outro momento, depois que se passou a guerra e ele foi derrotado. É interessante o autor usar esse termo, lembrou-se de Vasti. É uma expressão que no Antigo Testamento é usada normalmente quando Deus se lembrava do seu povo, quando Deus queria exercer uma misericórdia sobre o seu povo. Então é fantástico nós percebermos, à luz dessa expressão, que Assuero começou a pensar em Vasti de maneira muito positiva. Como se tivesse, talvez, sentindo algum pesar. Ele queria, de fato, trazer Vasti de volta. Ele gostava de Vasti, lembrou-se dela. Mas, rapidamente, o texto nos mostra que ele se lembrou não somente do que ela fez, mas também da grande tolice que ele cometeu. Diz o texto que ele lembrou-se de Vasti, do que ela fizera
e do que ele tinha decretado contra ela. Os comentaristas concordam que nas palavras aqui do narrador há essa proposta, não é, de que de fato Assuero ele viu a tolice que ele fez. Mas agora, o que ele poderia fazer? Mesmo com todos esses sentimentos, independente dos seus sentimentos pessoais, o seu decreto foi banir Vasti. Este decreto na Pérsia é de caráter irrevogável. E agora, à luz fria da sua sobriedade, ele não pode mais restaurar legalmente Vasti ao trono. Para vocês terem ideia, o mesmo historiador que eu citei semana passada, historiador do 5º século antes de Cristo, Heródoto, ele diz que quando o rei Assuero voltou da guerra, ele, buscou uma vida aonde ele buscou uma vida que o autor usa esse termo de superindulgência sensual. Ele estava tão triste com a guerra que ele queria satisfazer-se ao máximo, as paixões. Ele estava assim, sabe, louco quanto a isso. O mesmo autor diz que ele chegou a flertar, inclusive, gostou do? Flertar, não é? Com esposas de seus oficiais. Ele, quando foi morto, anos depois, foi morto no seu quarto. E há quem diga, fruto, não é? Talvez de conspirações deste período, de quando ele estava cheio desta luxúria, desta paixão, e em busca desses prazeres para tentar animar-se à luz da derrota militar. Então, o versículo 1 nos introduz este cenário. É quando os versículos 2 ao 4 mostram o que aconteceu. Acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Os servos, e observem, a tolice do rei, ela é sempre reiterada. Normalmente nós temos à volta dos grandes reis homens mais velhos, maduros, sábios, para lhe instruir. Aqui você percebe jovens conselheiros que estavam ali à sua volta, que vêm então propor: Rei, lembra lá que a gente ficou de buscar uma rainha melhor? Então por que você não empreende isso? Vamos colocar em prática o que Memucã tinha falado e que o Senhor concordou há 4 anos atrás. Qual era a ideia original? A ideia original de Memucã era o seguinte: vamos banir Vasti, mas vamos procurar uma rainha melhor. E naquele cenário ali, o que seria uma rainha melhor? Não é? Seria uma rainha que fosse submissa, coisa que Vasti naquele momento não estava sendo aos olhos deles. Alguém que seria de uma linhagem real, alguém que obedecesse o seu marido. Em momento algum foi levado em consideração algo relacionado ao caráter desta pessoa. Na verdade, observe o texto. Apenas 3 virtudes eram necessárias. Quais eram as virtudes? Ser uma moça virgem, uma moça de boa aparência e formosura.
Ela precisa ser jovem, precisa ser solteira, extremamente bonita. Aí estão os pré-requisitos que nós estamos estabelecendo para esta nova rainha. Queridos irmãos, na verdade não estamos diante de uma competição de beleza que as pessoas correm para se inscrever, para participar. Visto que, queridos irmãos, todo o propósito da existência na Pérsia era servir ao império, nenhuma permissão era necessária para que o império recrutasse quem ele quisesse para servir ao império como ele quisesse. Ao contrário do que muitos pensam e até contam essa história, não estamos diante de um concurso de beleza. Não estamos diante de um conto de fadas, como muitas vezes esse texto é contado. Moças iriam ser levadas para o palácio de Assuero, viveriam o resto das suas vidas em um harém, precisariam passar numa noite ou outras noites, quanto ele quisesse, com o rei. E para vocês, moças, não há opção, é uma ordem. O império não se importava se um pai tinha um projeto ou um plano diferente para alguma filha. Não importava se tinha alguma filha compromissada com outro, não importava. A única coisa que talvez livrasse, na verdade, livrava a mulher de ser recrutada, era o quê? É ser feia. Se você fosse feia, o emissário não lhe recrutaria. E aí pense comigo, já imaginou as reações? As reações das jovens moças solteiras, extremamente bonitas. Imagino que havia um grupo que foram recrutadas e ficaram extremamente tristes, enraivecidas. Por quê? Porque não queriam isso. Não era isso que elas sonhavam. Imagino famílias, como ficaram decepcionadas, entristecidos com tudo isso. Então houve um grupo de mulheres que certamente foi contra a sua vontade. Mas foram. Existem aquelas outras que ficaram tristes por serem deixadas. Ou seja, por que eu não posso ir? Está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que eu não sou bonita para o rei, não é? E talvez ficaram tristes porque pensavam que poderiam assumir algo que, na verdade, não foram selecionadas, não foram escolhidas, não foram recrutadas. E existem aquelas que foram levadas e foram felizes. Que oportunidade para mim! Já imaginou se eu conseguir encantar o rei? Eu vou ser o quê? Rainha da Pérsia. Então essas mulheres jovens foram ali. E antes que você pense, que havia alguma coisa sexista nesta perspectiva, eu digo, por exemplo, que historiadores daquela época relatam que o império anualmente recrutavam, por exemplo, 500 jovens para servir como eunucos no império. Ou seja, quer seja mulher, quer seja homem, o que é que acontece? O império tinha autoridade, tinha poder. Estamos, na verdade, irmãos, não diante de um concurso de beleza, mas diante de um ato brutal, típico, de como o poder era usado na corte persa naqueles dias. Todos, sem exceção, estavam à disposição dos caprichos pessoais do rei e do seu império. No mundo persa, na verdade, não havia ninguém que pudesse dizer: aqui, este é o meu corpo, esta é a minha vida. Tudo pertencia ao império. Jovens foram buscadas nas 127 províncias, provavelmente. Emissários foram enviados, levando essas mulheres para a capital do império, Suzã, entregando elas a Hegai, um grande especialista
usando uma expressão dos nossos dias, não é? Ele era um especialista em embelezamento feminino. Ele era o especializado em toda a Pérsia. E no meio de tudo isso, e no meio deste império que está consumindo tudo à sua volta, duas pessoas surgem na história. Aparentemente pessoas totalmente insignificantes, mas que terão um papel importantíssimo ao longo da história. Esses dois são Esté e Mordecai. Versos do 5 ao 7 da palavra do Senhor, acompanha a leitura. Ora, na cidade de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Agora o texto, nós já vimos personagens importantes, como Assuero, Vasti. Agora entra aqui nesta trama toda, nesta história, dois personagens. O primeiro deles aqui é Mordecai. Segundo o texto, ele era um judeu. O texto apresenta Mordecai como um descendente de Quis, que, lembro a vocês, era pai do rei Saul. Diz o texto que ele era também benjamita. Ele está relacionado, queridos irmãos, a uma linhagem real. Na verdade, nós veremos no texto que isso vai ter uma grande importância lá na frente, nos eventos que nós veremos e estudaremos. Mas, a princípio, ele está sendo apresentado aqui como um judeu, de linhagem real. Mas não somente isso. Diz o texto, por outro lado, que ele não era somente um judeu, mas que ele era um exilado, irmãos. Mordecai está sendo apresentado como um judeu, mas ao mesmo tempo como um exilado. Nós vamos ver que os seus ancestrais foram levados para o exílio na época de Jeconias. O texto diz isso. Foram transportados de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor transportou. Os seus ancestrais foram para o cativeiro babilônico. O texto está mostrando ele é um judeu, mas ele também é um exilado. O seu próprio nome vai apontar isso. A forma hebraizada do nome Mordecai, a forma hebraizada do seu nome babilônico é Marduca, que está ligado a um deus babilônico famoso chamado Marduk. Antes que você pense que Mardoqueu, também chamado assim na NVI, mas aqui Mordecai na revista atualizada, Mordecai, ele tem esse nome babilônico que é ligado a um deus, o Marduk. Mas antes que você pense que ele já tinha se vendido completamente e era um adorador de Marduk, eu preciso lhe lembrar que era comum
pessoas exiladas receberem nomes. Lembre-se, por exemplo, de Daniel e seus amigos que na Babilônia receberam o quê? Nomes babilônicos. E não significa que eles se curvaram e viviam totalmente assimilados àquele império e àquela cultura. Então, o próprio nome dele nos aponta, e o próprio texto apontando para o que acontecera no passado, que Mardoqueu é um exilado. Ele é apresentado como um judeu, mas ao mesmo tempo um exilado. Você está vivendo aqui na Pérsia, mas você não faz parte deste povo. O que o autor está mostrando é Mordecai é um cidadão de dois reinos. Ele é um judeu, um filho da aliança, mas ele está na Pérsia como um exilado. Então entra Esté também no texto, que também é apresentada desta forma. E isso vai ficar ainda mais significativo na apresentação dela. O texto mostra que, de fato, ela era uma judia. Ela era prima de Mordecai, que passou a ser filha de Mordecai uma vez que ela ficou órfã. Perdeu seus pais e Mordecai a teve como filha. Ela tinha uma herança judia, ela era filha de Abiail, como diz o versículo de número 15 que nós vamos ler. E o seu nome aqui, Adassa, é um nome hebraico, que significa murta. Você sabe o que significa murta? Murta é uma planta, irmãos, comum no deserto, que é frequentemente relacionada à ideia de força, vigor, em virtude da maneira como ela consegue sobreviver no deserto. Aqui nós temos então a apresentação de Esté como uma judia. Alguém que está, ligada ao povo de Deus, ao povo da aliança. Mas assim como Mordecai, ela também vai ser apresentada como uma exilada. Diz o texto que o império, na verdade, a conhecia pelo nome de Ester, que significa estrela. Há quem diga que possa ser também uma alusão a uma deusa pagã chamada Ishtar, que havia ali naquela região. Esta jovem judia, ela era bela, de boa aparência e formosura. No hebraico, significa que ela era bela de forma e linda de se ver. Esta era Esté, sendo apresentada assim como seu tio, Mardoqueu, que se tornara um pai para ela, apresentada como uma judia, mas apresentada como uma exilada. Por que, irmãos? Eu gosto do que o pastor Leland Ryken, ele fala. Este autor que ficou conhecido com a sua grande obra chamada Santos no Mundo, ele nos traz aí nesta introdução literária à Bíblia o seguinte: o autor quer retratar Esté como uma jovem tentando viver em dois mundos. O mundo judaico, em que ela foi criada, mesmo sendo de segunda, terceira geração, ela foi criada dentro deste berço. O mundo em que ela foi criada e o mundo opulento da corte persa que ela foi lançada. Ao mencionar seu nome hebraico e babilônico, o autor está destacando Esté como uma mulher de duas identidades. Uma questão que entrará em grande conflito posteriormente na história. Em resumo,
o que esta apresentação de Mordecai e Esté está tentando nos mostrar, e o autor quer que nós prestemos atenção a isso, é o seguinte: Mordecai e Esté, eles são exilados. Eles estão vivendo na Pérsia, como exilados, eles não pertencem ali. Mas embora eles vivam em Suzã, eles pertencem ao povo de Deus, e isso muda tudo na história. Eles são estranhos em uma terra estranha, exilados com certeza, mas eles não estão separados dos pactos, não estão separados das promessas e da aliança de Deus para com o seu povo. É como se o autor estivesse apresentando eles aqui neste momento e dizendo: olha, fique de olho nesta família, presta atenção nesses dois. Eles estão aqui na Pérsia, mas são judeus. É como se o autor estivesse dizendo: Deus ainda não acabou com eles. Foram levados, seus antepassados, para o exílio. Eles permanecem exilados, mas Deus ainda não acabou a história com eles. Espere. É isso que o autor está tentando chamar a nossa atenção. Mas então, o que acontece na história? Versículo de número 8 diz assim: e se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Queridos, os oficiais de Assuero estavam reunindo todas estas moças, tudo sobre a vista de Hegai. E diz o texto que eles levaram também Esté à casa do rei. O que é fantástico, irmãos, é que o texto nos mostra que este ato de ser levado, esta expressão, este verbo está na língua hebraica como uma voz passiva de alguém que recebeu uma ação e que, na verdade, não podia fazer muita coisa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Alguns estudiosos pegam esse texto, em especial esta passagem, este verso que levaram, para dizer que essas mulheres, elas foram então presas contra a sua vontade, levaram, mas isso é uma expressão exagerada. Talvez esse levar na voz passiva tenha sido usado apenas para expressar que elas foram levadas não por iniciativa delas, mas por iniciativa de Xerxes, que ordenou que elas fossem levadas. Algumas podem ter detestado, outras gostado. E quanto a Esté? Esté gostou ou não gostou de ser levada? As Escrituras não nos revelam seus pensamentos, seus desejos, suas volições. Não nos mostra. Mas a voz passiva utilizada aqui neste verbo é interessante para a nossa análise. Ela é usada aqui, queridos irmãos, e frequentemente usada ao longo de toda esta história, para mostrar que os personagens, eles são pegos por eventos, por uma força invisível que está fora do controle deles, e eles não podem fazer nada a não ser serem levados por aquela circunstância que está à sua volta. A opinião pessoal pouco importa à luz de certas circunstâncias como essa, ou que nós veremos ao longo do texto. Queridos irmãos, a mesma expressão é usada em versos anteriores para dizer que, a mesma expressão no mesmo tempo verbal, para dizer que Mordecai e os antepassados dele foram transportados
para o exílio. Esse ser transportar também está nesse tempo verbal, mostrando que, assim como Esté foi levada para o harém, não é, de Xerxes, os judeus também foram levados para o exílio. Independente de como ela se sentia sobre isso, ou se ela cooperou ou não, Esté estava à mercê de um rei pagão, implacável, que deu esta ordem e elas foram então levadas. Uma circunstância que estava fora do controle de Esté e de todas as outras. Foram arrastadas por uma circunstância que estava fora do controle delas. É quando o versículo 9 diz que a moça lhe pareceu formosa. Nós vemos que Esté foi levada e está agora diante de Hegai. Então o versículo 9 diz: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. O texto não nos fala de maneira clara sobre os sentimentos de quando Esté foi levada. Mas o versículo 9 nos mostra que Esté aprendeu muito rápido, não somente a sobreviver naquele lugar, mas também a progredir, evoluir na situação em que ela fora colocada. Esté, uma vez que estava ali, procurou aproveitar ao máximo aquela situação. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque o texto nos diz que ela alcançou favor perante ele, perante Hegai. E mais lá na frente, você vai perceber o texto dizendo que ela contava também com o favor de todos. Esta expressão aqui, alcançou favor, é diferente de encontrou favor. Nós vemos personagens ao longo da história, feito Daniel, feito José do Egito, que é como se, de fato, algo da parte de Deus estivesse vindo diretamente e Deus estivesse assim derramando do seu favor e da sua graça em algumas circunstâncias. Aqui é diferente. Aqui esta expressão alcançou favor não está numa voz passiva, está numa voz ativa. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Esté se esforçou, sim, para procurar, por meio da sua beleza, da sua formosura, da sua perspicácia, como uma mulher bonita, ela procurou se esforçar. Uma vez que ela entendeu que neste império você precisava jogar de uma certa maneira, é como se ela estivesse dizendo, então eu vou jogar. E ela então se esforça para encantar e ganhar o favor daquele homem. E parece que a coisa deu certo, porque o Hegai fica encantado com Esté. Ele vai fazer de tudo para apressar os preparativos, vai dar unguento, vai dar a melhor alimentação possível, e aqui os autores dizem que esta alimentação não é simplesmente dar um bocado de comida, não. Tudo estava relacionado à beleza. Se ela fosse um pouquinho mais cheinha ou um pouquinho mais magrinha, eles iam, dosar para que ela pudesse ser apresentada como o rei gostava. Melhor alimentação, 7 ajudantes, as melhores acomodações. De fato, ela, chamou a atenção de Hegai. Se esforçou para alcançar o favor deste homem e deu certo. Ela alcançou. Durante este período, irmãos, fica claro que algo aconteceu no versículo de número 10. Esté não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara
que não declarasse. Durante todo esse período, Esté, em momento algum, disse: olha, eu sou uma judia. Meus antepassados foram levados por Nabucodonosor, na época de Jeconias. Não. Porque Mordecai pediu para que Esté não falasse isso, mesmo comprometendo sua fidelidade a Deus e à lei de Deus? Nós não sabemos. Talvez sugerem alguns que o sucesso de Esté iria diminuir perante o rei se ele soubesse que era uma judia. Mas pelo que a gente percebe, Assuero não está muito preocupado com a religião. Ele está preocupado com uma mulher bonita e que possa lhe satisfazer ao máximo, e ponto. Mas, ao notar este fato, o narrador quer nos ensinar algo, nos mostrar algo. Ele está indicando que tanto Mordecai como Esté aqui estão assumindo identidade não como filhos da aliança, mas como exilados que estavam ali. Mas muito mais do que isso, como pessoas que estavam se assimilando ao império, mais do que dispostos a defender a sua fé no Deus a quem eles serviam. É quando o versículo 11 diz que passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Durante todo aquele período, Esté não disse que era uma judia, obediente ao seu pai, poderíamos dizer assim, Mordecai. E é interessante porque Mordecai estava sempre lá, ali na frente, por meio de emissários, mensageiros, pessoas que podiam trazer alguma informação. E esse texto mostra que, de fato, houve uma separação entre Mordecai e Esté, e a preocupação de Mordecai com Esté, que agora estava ali, dentro do palácio do rei. É quando a história continua e nos diz, versículos 12 ao 14. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sobre as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Observe que Assuero não poupou despesas em preparar suas mulheres para passar uma noite com ele. 12 meses de embelezamento. Irmãos, eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, com a quantidade que tem de produtos e de, sabe? Meu Deus, eu acho que tem que ser 5 anos para poder embelezar e usar tudo que existe hoje. Mas naqueles dias, haviam, por exemplo, perfumes, óleos, coisas que eram até exportadas pelo próprio império e que tinha em abundância entre os poderosos. Esse tratamento de beleza incluía, irmãos, 6 meses em óleo de mirra, 6 meses em especiarias e ungüentos. Há quem diga que havia momentos em que as mulheres eram de fato colocadas dentro desses óleos, desses ungüentos, e ficavam ali, tipo um banho químico, durante um tempo. Isso se repetia várias vezes.
Há também a ideia, queridos irmãos, de fumigação. Sabe, quando você acende um incenso, não é, que começa a subir aquela fumaça, então conta o pessoal que as mulheres precisavam se cobrir assim com um pano, não é? E se agachavam e ficavam então com aquela fumaça ali dentro delas, enquanto elas passavam por todos esses tipos de embelezamentos e de ungüentos e de especiarias. Irmãos, 12 meses se preparando. 12 meses se preparando, não é? E então, ao final desse período, elas eram chamadas para ir passar uma noite com o rei. E segundo o texto, elas podiam levar o que elas quisessem da casa das mulheres. Esta expressão é um tanto incerta. Pode se referir a roupas, pode se referir a joias. Há quem diga que eram porções afrodisíacas ou qualquer outra coisa que pudesse produzir um maior prazer entre o casal. Há quem diga que as jovens tinham no final permissão para ficar com aquelas joias, aquelas roupas, como um presente, ou como diriam as más línguas, como um pagamento mesmo. Mas a verdade era essa. Diz o texto que elas passavam aquela noite porque elas entravam na tarde de um dia e saíam na manhã do outro dia. E ao passar então a noite com o rei, a mulher era devolvida para uma segunda casa das mulheres, onde ficavam as concubinas. E queridos irmãos, ao contrário do que você possa imaginar, essas mulheres nunca mais voltariam para os seus lares. Elas passariam ali a vida como concubinas do rei. Uma vida luxuosa, mas desolada, de reclusão. Uma vida destruída pelos prazeres do rei. Não podiam deixar o harém, voltar para sua casa, casar-se, ter uma família. Não. Nem mesmo voltaria a ver o rei novamente, a menos que ele a chamasse. Os filhos que elas poderiam ter seriam criados para servir ao rei em posições altas dentro do império, mas nunca seriam considerados herdeiros do trono. Era isto que acontecia com aquelas mulheres. Todo este tempo de preparação para esta noite e depois uma vida como concubina do rei. Então chega a vez de Esté, irmãos, versículo de número 15. Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esté, mais uma vez a expressão, alcançou favor de todos quantos a viram. A posição de Esté e a postura de Esté aqui, eu não sei vocês, mas me incomoda bastante quando, por exemplo, eu me lembro de Daniel e dos seus amigos na Babilônia. Daniel e seus amigos assumiram uma posição de resistência. Eles, em momento nenhum, negaram a sua identidade. Na verdade, depois eles receberiam até permissão e seriam abençoados, mas eu vejo neles uma postura de resistência, coisa que nós não vemos aqui em Esté. Porque Esté e Mordecai estavam muito assimilados ao império, estavam assumindo mais uma identidade deles ali dentro daquele império do que como judeus que eles realmente eram. O pastor presbiteriano, o Brian Gregory, ele diz algo interessante, para você ver a seriedade da coisa. No período pós-exílico, a manutenção da identidade judaica era absolutamente crítica. Isso foi conseguido principalmente por meio de marcadores de identidade, como guarda do sábado, circuncisão, leis alimentares, bem como imposições contra casamentos mistos. E ele diz, veja, por exemplo, Neemias 13. Mas Esté parece o quê?
ignorar todos eles sem remorso. Ou seja, depois do exílio era fundamental que o povo judeu assumisse algumas marcas que de fato iam distinguir eles dos outros. Por exemplo, a guarda do sábado, a questão da circuncisão, como esse sinal visível da aliança, as leis alimentares, não comiam das comidas do império, era uma coisa diferente, não se casavam com as pessoas pagãs daquelas regiões, foram marcadores importantes num momento pós-exílico. Mas Esther se casa com Assuero, Esther come a comida do império, Esther, dorme com um incircunciso, Esther, será que guardava um sábado? Esther, não, queridos irmãos. Neste ponto da história, Esther era a filha perfeitamente complacente do império. Onde quer que ela fosse, ela conquistava as pessoas. Com o seu modo doce, com a sua beleza, e sabendo jogar à luz das regras impostas pelo império. Então não nos surpreende que esta doce e pequena jovem Esther, não me surpreende que de fato ela encantou este rei. Diz o versículo 16 e 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhes na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Aqui estava a mulher melhor do que Vasti que eles estavam procurando. Tão bela quanto a antiga, mas agora muito mais dócil, submissa. O que poderia ser mais perfeito? O rei a amava mais do que todas as mulheres. Ele havia encontrado o que procurava. Assuero então fez Esther de rainha. E o texto meio que nos sublinha ali aquela passagem que mostra a coroa foi colocada sobre ela. A mesma coroa que o rei disse, coloque na cabeça de Vasti e peça que ela venha aqui ser apresentada. Agora Esther coloca sobre a sua cabeça. E é eleita então a rainha da Pérsia. Diz o texto bíblico que então um banquete vai ser dado. Versículo 18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. A ascensão de Esther ao trono trouxe benefícios sobre o povo. Sabe aquela história? O rei está feliz, o que é que acontece? O povo se beneficia da alegria do rei. Assuero estava feliz, o povo de Suzã também estava. Ele fez um grande banquete e, queridos irmãos, concedeu alívio às províncias, ou seja, os impostos foram assim reduzidos, diminuídos sobre as províncias, e isso trouxe alegria sobre o povo. Ele também deu presentes com liberalidade, com generosidade. Esse texto termina com um banquete, assim como começou o texto, o livro, sendo que agora é o banquete de Esther. Esther agora chega ao trono e ela se torna rainha da Pérsia. Queridos irmãos, encerramos aqui a nossa exposição e permita-me hoje tirar apenas 2 verdades sobre o que nós vimos aqui esta noite. A primeira delas é que a desobediência, ela tem suas consequências.
Pense comigo, por que esta jovem judia chamada Hadassa se viu nesta situação tão difícil? Eu sei, pastor. Porque ela morava em Suzã. Sim, é verdade. O decreto foi de reunir todas as mulheres do império e certamente com mais rigor na capital do império, em Suzã. Mas pense comigo, por que Hadassa morava em Suzã? Ela estava em Suzã, primeiramente, permita-me dizer, por causa do pecado e da desobediência dos seus antepassados. Não se esqueça disso. Foi a desobediência das suas gerações passadas que levaram o quê? O povo de Deus ao cativeiro. A destruição de Jerusalém, o povo levado cativo para a Babilônia, não foi simplesmente, queridos irmãos, um acidente do destino, foi a culminação do julgamento de Deus sobre um povo desobediente. Um povo que havia abandonado a Deus. E a desobediência levou o povo de Deus ao exílio. Hadassa não estaria naquela situação se lá atrás o povo tivesse sido fiel a Deus e não tivesse sido levado ao cativeiro. Mas não somente isso. Ela está nesta situação também por causa da desobediência de Mordecai e da sua família. Quando o Ciro, em 538 a.C., emitiu um decreto permitindo que os judeus voltassem para casa. Alguns voltaram com Zorobabel, mas o que aconteceu com Hadassa e com seus familiares? Não voltaram. Por que não voltaram? Parece que viver na Babilônia, viver em Suzã, era algo muito mais confortável do que voltar para aquela destruída Jerusalém e ter que reconstruir tudo novamente. Se Mordecai, Esté, ou seus pais, tivessem retornado para Jerusalém, será que Esté estaria nesta situação? Queridos irmãos, nós vemos aqui a desobediência, pecado. E eles agora se encontram, e Esté em especial, numa situação extremamente difícil. Vai acabar casada com um pagão incircunciso, aparentemente desligada da comunidade da fé, fingindo com sucesso, não ser uma filha do Deus vivo e verdadeiro. Por que essa jovem Hadassa estava nesta situação? Não somente pela desobediência dos seus antepassados, não somente pela desobediência e o pecado dos seus contemporâneos, mas também pelos pecados do rei Assuero. Um rei completamente dominado por suas paixões, insaciável pelos seus desejos, que se via no direito de se assenhorar das pessoas para satisfazer os seus próprios interesses, independente do que você pensava. Mas não somente antepassados, contemporâneos, o rei Assuero, mas até mesmo da própria Esté, que neste momento nos parece ter cedido. Ou seja, eu posso desobedecer a Deus para, quem sabe, obter uma vida mais confortável. Mas você vai dizer, não, pastor, ela não teve alternativa. Queridos irmãos, se a pagã Vasti disse um não para o rei, será que uma filha de Israel não poderia dizer um não e ser fiel ao Senhor? Poderia. Sempre na história aqui,
nós percebemos aqui em especial, ela poderia ter se recusado. As consequências seriam as mais diversas, mas a obediência a Deus é sempre uma opção para o povo de Deus. Queridos irmãos, o que eu quero que você entenda aqui, nesse primeiro momento, é que o pecado tem consequências. A Daça está onde está, porque geração após geração, há uma multidão de pecados em toda esta história. Na sua história, à sua volta e em seu coração. Pecar não traz vantagem alguma para ninguém. Ao contrário do que muitos pensam. Desobedecer a Deus nunca vai ser uma vantagem para um crente verdadeiro, nunca. O pecado, além de nos afastar de Deus, que é o seu efeito danoso primordial, coloca a gente e os nossos entes queridos e as pessoas, não é, que a gente eventualmente nem conhece em situações difíceis e desagradáveis. E a primeira coisa que eu quero que você perceba neste texto de hoje e que fique de lição para a gente é que pecar não vale a pena. O pecado não vale a pena. Cedo ou tarde, você vai precisar lidar com as consequências do pecado. Quantas vezes nós já nos racionalizamos dizendo: não, eu fiz isso porque eu não tinha escolha. Quantas vezes nós escolhemos nos conformar aos padrões do mundo, aos padrões culturais à nossa volta, sem viver a nossa verdadeira identidade como um filho de Deus? Quantos se comprometem na área da imoralidade sexual, antes do casamento, fora do casamento? Alguns se casaram pensando, ou estão pensando em se casar com pessoas que não eram crentes, que não são crentes, que partiram da sua fé. Assim como Esté, pessoas que buscam certas oportunidades, passando por cima de muitas coisas, até mesmo da família, integridade, fé, enfim. Queridos irmãos, quantas vezes nós tomamos decisões erradas, pecamos contra Deus, sofremos consequências. A questão é, e agora? O que acontece? Esta é uma das gloriosas notícias do Evangelho. Deus, ele é capaz de recolher nossas falhas e ainda assim usá-las para algo glorioso, irmãos. A própria Aqui está a esperança para as pessoas que se casaram com um marido ou uma mulher não cristão, mesmo sabendo que era errado. A pessoa que escolheu uma carreira baseada em todas as motivações erradas, ou que desperdiçou uma vida inteira em busca dos objetivos errados, pode descobrir que Deus é soberano, mesmo sobre estas escolhas pecaminosas e oportunidades perdidas. E ele continua: talvez ele nos tenha trazido onde estamos hoje, para que possamos servi-lo de uma maneira única. Se for assim, presta atenção, irmãos, se for assim, isso não torna certas essas decisões erradas e ações pecaminosas, mas deve levar-nos a dar graças a Deus por ele ser capaz de formar belas imagens com os nossos esforços maculados e sujos. Ele está dizendo: você pode ter tomado as mais terríveis decisões,
E você pode estar vivenciando as circunstâncias mais difíceis em sua vida. As suas decisões continuam sendo erradas e pecaminosas. Mas dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque Ele transforma essas manchas e sujas ações que nós cometemos. Ele transforma todas essas circunstâncias em algo extremamente belo no final, dentro da sua providência, como Senhor da história. E então ele encerra dizendo, olha, erros do passado não nos excluem de um papel significativo no roteiro de Deus para o futuro. É isso que nós veremos acontecer com Esther. Esther não agiu bem aqui, mas Deus ainda irá usar esta jovem e vai conceder a ela um outro momento, onde ela vai se portar de outra forma, vai assumir uma outra identidade. E Deus então vai usá-la de maneira poderosa, a despeito de toda esta situação tenebrosa e de entrelaçamento no pecado dela, daqueles à sua volta e de gerações passadas. Queridos irmãos, hoje nós falamos sobre a escolha de Esther como rainha. E eu quero concluir dizendo para vocês, relatando uma breve história que aconteceu na Inglaterra anos atrás. Uma história que se passou no sul da Inglaterra, à beira-mar. Certa noite, chovia muito. E esta chuva fez com que as pessoas que estavam transitando ali na orla entrassem em um pub, um bar. E aquele bar ficou totalmente cheio de pessoas conversando, brincando, esperando a chuva, a tempestade passar. A garçonete, de repente, vai servir uma mesa com uma bandeja cheia de chá, refrigerante, cerveja. Enquanto ela tenta transitar no meio daquelas pessoas, alguém se esbarra nela. E tudo aquilo é derramado em uma parede recém-pintada. O dono do pub fica assim, enraivecido. Começa a xingar aquela mulher, reclamar porque a parede tinha sido pintada. As pessoas ficam paradas, sem saber o que fazer e o que ia acontecer. Pasmos com aquela situação. É quando, no meio daquele silêncio que agora estava, pessoas paralisadas, um homem se levanta e diz: se você me permitir, deixe-me fazer algo a respeito. Ele abriu uma caixa que tinha pincéis, tintas, carvão, e ele começou a rabiscar, desenhar, pintar naquela parede por cerca de 45 minutos. Ainda chovia lá fora, todo mundo ali dentro, observando aquela bela pintura. As manchas haviam se transformado em algo absolutamente belo de tirar o fôlego. Quando o homem acabou, que deu um passo para trás, foi como se todos se engasgassem com a beleza que agora estava diante dos olhos deles. O artista então pegou um pequeno carvão, um pedaço de giz, assinou no canto da parede, recolheu suas coisas e foi embora. As pessoas então foram lá, se abaixou e viu o nome daquele artista. Quando eles olharam para aquele nome, descobriram que eles estavam observando um dos maiores artistas da Inglaterra trabalhando. O viram pegar algo que era totalmente feio e transformar em algo extremamente bonito. Por que eu conto isso para vocês e encerro a mensagem desta forma?
Esta é a graça poderosa e soberana de Deus. Quaisquer que sejam as suas concessões, quaisquer que sejam os seus fracassos, Deus, Ele está sutilmente trabalhando, sim, em toda a sua vida e toda a sua história. A sua providência está regendo, a sua graça está sendo derramada. Ele, à semelhança daquele artista, pega as nossas próprias manchas da nossa vida e as usa, as redime e as transforma por sua graça em algo belo. Afinal, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. O texto de hoje nos mostra que foi um tanto obscuro a chegada de Esté ao trono. Mas Deus ainda irá realizar grandes coisas através desta jovem judia. E sabe por quê, meu irmão? Porque a sua invisível mão estava dirigindo não somente a vida de Esté, mas como está dirigindo a sua vida e a sua história.